Então, quais são as atividades essenciais que ocorrem durante o sono? Vamos entender, eu vou falar aqui mais de meia dúzia aqui. O que durante o sono acontece? Secreção de hormônios, principalmente o GH, que ele é o hormônio do crescimento, mas não é só do crescimento. Ele é hormônio da juventude também. Por quê? Ele é do crescimento para as crianças que estão em desenvolvimento. O adulto não vai crescer mais, mas ele faz a reparação tecidual e por isso que é dito o hormônio da juventude, porque faz a renovação de colágeno também. Então, esse hormônio é super importante. E que horas que ele é produzido? À noite. O seu pico é mais ou menos lá para as 11 horas da noite. Então, esse horário você deveria estar dormindo já. E também a testosterona e a melatonina, né? Todos esses são produzidos à noite. O que mais que durante o sono acontece? Reparação muscular. Então, quem se exercitou durante a noite vai ter uma reparação muscular. Ou melhor, quem se exercitou de dia vai ter a reparação muscular à noite. Já pensou se não tivesse? E aí que o músculo cresce, porque se regenera as fibras e aí tem um crescimento muscular. E para as mulheres também, a definição muscular, tá? Vocês vão ter muito tipo de exercício lá no programa DSC, que eu mesma fiz, tá? Eu mesma vou passar para vocês os exercícios de vários tipos, tá bom? Outra atividade que ocorre durante o sono, regulação da temperatura basal. O ideal para você dormir é uma temperatura de 18 a 21 graus. Por quê? Porque a temperatura do corpo cai. Tanto que não é legal você tomar aquele banho quentinho à noite. Sabe por quê? Muita gente fala, toma um banho bem quentinho para você relaxar. Não, porque seu corpo, para relaxar, para dormir, tem que estar numa temperatura baixa. Você vê, quando está calor, verão, quando é verãozão, ninguém consegue dormir. Por que a gente dorme mais gostoso no inverno? Porque a própria temperatura ambiente já está baixa. Agora você vai tomar um banho quente. Até seu corpo resfriar para atingir a temperatura ideal para dormir, você já vai demorar mais para dormir. Então, o ideal seria tomar um banho até frio, né? Ou também, quem tiver ar-condicionado, liga o ar-condicionado, põe numa temperatura 18, 20 graus, tá? É uma temperatura até de estudo. Os cursos que eu fiz presencial, mesmo do Dr. Lai Ribeiro, lá você tem que entrar de casaco na sala de estudo, porque ele põe já a temperatura ideal. Vai para uma temperatura agradável, você tem que sair da zona de conforto, tanto para prosperar em todos os sentidos da sua vida, se você não sai da zona de conforto, você não prospera, quanto para, né, ficar acordado, atenta, lá na aula que está passando. Vai pôr uma temperatura gostosinha para dar aquele soninho? Não, somente tem que estar ligada. Temperatura de estudo é 21 graus. Tem gente que fala que é até mais baixo, 18. E é a mesma para dormir, tá? E outra coisa, outra atividade também que se realiza durante o sono, a ativação e organização do sistema imune. Então, ele reorganiza tudo que você desgastou durante o dia, né? Seleção da memória, o que retém, o que joga fora, modulação emocional, tá? Vocês pensaram que ia ser modulação hormonal, mas é emocional. As emoções também, modula suas emoções. E limpeza de toxinas cerebrais. Então, muita gente aí com processos já de demência, né? Processos cognitivos avançados, raciocínio lento, porque não faz limpeza de toxinas. E a limpeza é feita à noite, né? Por isso que é tão importante isso. E o tempo ideal de sono, qual que é? Todo mundo quer saber. Por volta, segundo estudos, de 7 horas e meia a 8 horas. Mas eu durmo 3 horas e me sinto ótima. Eu nunca me esqueço do Tony Ramos, que uma vez eu ouvi ele falar, eu durmo 4 horas. Sabe que tem muito artista aí? José Wilker, acho que era o Jô Soares, nem dormia. Mas tudo bem. Jô Soares era, né, um gênio e tudo. Mas algum problema ele tinha. Não é assim. Não, eu me sinto bem. Não é assim. Por quê? Eu vou explicar agora os ciclos do sono e vocês vão ver que tem que completar o ciclo, senão não realiza todas as funções que eu falei aqui. Se você dorme 3 horas, não dá
tempo de produzir hormônio, de fazer reparação tecidual, dos órgãos trabalharem. Por exemplo, o intestino trabalha lá para 5 da manhã, o fígado às 2 da manhã, 2h30. Outros órgãos, pâncreas, todos têm o seu horário de trabalhar. Você dormindo 3 horas não dá tempo. Como que vai fazer apoptose de células cancerígenas? Regeneração tecidual, muscular, reparação do sistema imune, seleção de memória, não dá tempo. Então, precisa, sim, dessas horas. E quais são as fases do sono? Nós temos 2 fases do sono. Fase não REM, né? E a fase REM. O que é REM? Em inglês é Rapid Eye Movement. Os estrangeiros aí que me corrijam, que minha pronúncia é muito ruim em inglês, mas são movimentos rápidos dos olhos, né? Quando os olhos ficam assim, mas com o olho fechado. Lá por dentro ele fica assim. Então, o sono não REM, que vem antes do sono REM, ele tem 3 estágios. Tá? Quais são esses estágios? O primeiro é aquele sono superficial, né? Você deita na cama, vem aquele soninho bem de leve, que dura mais ou menos 10 minutos. Aquele estágio de transição, meio acordado, meio dormindo, alguém fala com você assim, tá. Tipo assim, é embora que eu quero dormir, né? Mas é que você ainda não dormiu, você quer dormir. Então, você já está entrando na sonolência, no cochilo. É onde as ondas, né? Teta, porque de dia são ondas alfa, depois vai para beta, depois para teta. Então, as ondas vão mudando, tá? Então, o segundo estágio é o sono leve, que dura uns 20 minutos. Aí você já está entrando no soninho mais, né? Você já está mais dormindo do que acordado, tá? Aí começa a cair a temperatura, o ritmo cardíaco começa a desacelerar. Tanto que lá para 6 da tarde, você já tem que começar a desacelerar. Telas de computador, tudo isso já vai pondo o filtro da luz azul. Televisão também, tudo isso já teria que ir lá para as 9 da noite já ir apagando, né? Diminuindo a claridade do quarto e tudo mais, tá? Então, você pode ajudar também, né? Com essas medidas. E lá no programa DSC eu vou ensinar mais medidas para você conseguir ter um sono de melhor qualidade. E já no nível 3 do sono não REM, já cai no sono profundo. Aí ocorre a liberação dos hormônios. Aí começa a secretar mais melatonina, mais o GH e outros hormônios, né? É a fase mais longa do sono, onde também ocorre a reparação orgânica. Aí no sono profundo que começa a reparar tudo que foi gasto durante o dia. Por quê? Porque você tem duas hipóteses. Ou você entra no equilíbrio, né? Você gastou, tantos por cento da sua saúde durante o dia, que é normal, né? Pelo desgaste de trabalho, de escola, de tudo, tem um desgaste. Então, você entra na homeostase durante a noite. Você recupera o que você vai ficar igual. Você tinha 100% de saúde, vamos supor, tá? Você gastou 10%, então, se você não dormir, vai continuar caindo. Se você dormir, estaciona, continua nos 90%. Mas é diferente da hormese. A hormese, você recupera aquilo lá e ainda ganha mais. Tem técnicas para fazer a hormese, para adquirir a hormese. É tipo, quem leu aquele livro do Taleb, Antifrágil, né? Tem a resiliência, quando você cai, dá a volta por cima e continua, né? Que fala, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas esse é resiliente. O antifrágil é quando você cai, dá a volta por cima e fica melhor ainda do que antes de cair. Tá? E tem técnicas para isso. Uma delas é o jejum intermitente. E eu vou te ensinar no programa DSC como faz o jejum intermitente. Tá? Então, vocês vejam que tudo que eu estou falando aqui, que você precisa mudar na sua vida, você vai aprender lá participando do programa de desinflamação do Sandra Chagas. Então, essa hora, né, do sono mais pesado deve ser lá pelas 11 horas da noite. Você já deve estar dormindo profundamente nesse horário, tá? Então, vai para a cama lá para as 10h30. Para essa hora, às 11 horas, já está no sono profundo. Porque o pico do GH, da melatonina, deve estar acontecendo esse horário.
deve ser respeitado esse ciclo circadiano, que é o nosso reloginho biológico, que fica aqui dentro. Onde à noite é a melatonina que age, e de manhã, como eu expliquei, é o cortisol. E esse foi a fase do sono não REM. E agora o sono REM? O sono REM conjuga os movimentos rápidos do olho com relaxamento muscular. Quando seu olho está assim, ó, você está relaxando, o músculo está se regenerando. É a fase de intensa atividade cerebral. Por isso que o olho fica assim, ó, indo para cá e para lá. Seu cérebro está agindo, ele está descansando, mas ao mesmo tempo ele está selecionando a memória, fazendo algumas funções, limpando a glia, né? Sistema linfático. É a fase do sono reparador. E é a fase onde você sonha. Quer saber se a pessoa dorme bem? Pergunta, você sonhou essa noite? Não, não sonhei nada, não lembro de nada. Ela não dormiu. De repente, ela tomou um Rivotril aí da vida, pensa que dormia e não dormiu. Porque esses remédios para dormir, eles realmente se apagam, mas não atinge o sono REM. Não tem o sono reparador. Por isso que muitas vezes você acorda com aquela ressaca no outro dia, aquela sensação de mal-estar no outro dia. Então, essa fase do sono REM, inicialmente, dura 10 minutos e começa 90 minutos após o início do sono. Então, é aquela fase do sono não REM, né? Que é o leve, depois o sono mais profundo, e depois começa o REM. Então, por volta de 1h30 depois que você começou a dormir, que começam esses movimentos aí do olho, né? E nessa fase que ocorrem os sonhos e a fixação da memória, e também a regeneração de células e órgãos. Por isso que muita gente não retém a memória, esquece tudo que estudou. Porque não dorme, como que vai reter a memória à noite? Então, também ocorre eliminação de radicais livres, desse estresse oxidativo, porque durante o dia sempre produz pelas toxinas, pelo estresse durante o dia, produz, né? Radicais livres. Desgaste, né? Você teve um desgaste durante o dia. E é como eu falei, né? Se você quiser só parar lá, dormiu, recuperou o que perdeu, é a homeostase. Se quer ficar melhor ainda, é a hormese.